Olá, pessoal. Me chamo Santiago Pontes, professor de filosofia, né, mais uma vez, esse ano. E estou gravando essa aula aqui por conta da instabilidade da nossa internet, certo? Inclusive, estou tentando gravar aqui de madrugada para ver se a internet está um pouco melhor. Mas vocês já devem ter percebido que, inclusive, tem uma diferença entre a minha imagem e a voz. Tem aí um pequeno atraso. Então, nesse sentido, eu peço que vocês se concentrem o máximo possível para que a gente possa corrigir aqui a nossas questões, certo? Da avaliação diagnóstica de filosofia. Essa avaliação diagnóstica, pessoal, ela foi elaborada por mim mesmo, né? Fiz todas as questões, se eu não me engano, e ela serviu, como o próprio nome já diz, para diagnosticar as competências e habilidades de vocês em relação a esse conteúdo que foi dado no final do ano passado, que é a ética kantiana. Então, essa correção é muito importante que vocês prestem atenção, façam anotações, corrijam, porque, como eu falei anteriormente, esse conteúdo é muito cobrado no Enem, certo? Muito cobrado mesmo. Sem falar que o Kant ele é um filósofo que fornece, entre aspas, muitas citações que podem ser utilizadas numa possível redação. Inclusive, eu tive essa preocupação de colocar aqui alguns trechos, algumas citações, para que vocês pudessem interpretar e exercitar tanto essa capacidade interpretativa crítica, mas também essa memorização dos termos para, quem sabe, vocês utilizarem aí numa prova de redação argumentativa, ok? Então, nós fizemos aqui uma avaliação de 5 questões, bem curtinha, mas que eu tentei botar vocês para pensar um pouco, para ver como vocês estavam e tentar resgatar um pouco desse conteúdo, que inclusive vai ser aí o conteúdo da nossa prova parcial, né? Visto que a gente, na primeira aula, estudou aí um pouco da ética do ponto de vista platônico, né? Onde a gente fez a leitura e a interpretação do mito do Anel de Giges, refletindo um pouco sobre o conceito de justiça. Para quem não assistiu essa aula, o Platão, na obra A República, vai escrever um mito onde um rapaz, um camponês, ele acha um anel que dá para ele superpoderes, né? Esse anel vem com a pedra, e aí quando ele bota a pedra para dentro, ele fica invisível. Quando ele bota a pedra do anel para fora, ele fica de novo visível. E aí o questionamento que se faz é que qualquer pessoa, independente de se intitular boa ou má, qualquer pessoa, se tivesse a mesma oportunidade que Giges, faria o mal, praticaria o mal. Porque o que foi que Giges fez? Foi até o castelo, seduziu a rainha, organizou um plano, matou o rei e se tornou o novo governante do lugar onde ele vivia. Então, a reflexão que se faz é que todos nós, independentes de sermos bons ou maus, justos ou injustos, no momento em que a gente tem a oportunidade de fazer algo e saber que não vai ser pego, que não vai ser punido por aquilo, a gente com certeza fará, de acordo com o indivíduo que conversava com Sócrates no livro A República, né? E aí vem o Kant com a sua ética, né? O Kant, um filósofo que vai viver aí praticamente 2.000 anos, mais de 2.000 anos depois de Platão, mas que vai refletir sobre tema semelhante, que é o tema da ética. E aí o Kant ele vai admitir que
A maioria das pessoas não consegue agir assim de uma maneira ética. É mais que essa maneira ética que nós tanto buscamos, ela precisa se tornar um dever na nossa vida. Devemos encarar as atitudes corretas como um dever. E aí ele vai fazer a separação, né? Ele vai fazer a diferenciação. Uma coisa é agir por obrigação. Quando você age por obrigação, pode ser que você faça o que é certo. Só que você não faz o que é certo pelo motivo correto. Quando você faz uma coisa por obrigação, existem duas possibilidades. Ou você faz por medo da punição, caso você não faça, ou você faz por desejo de receber uma recompensa, mas você não faz por querer, digamos assim, né? Você pode fazer o que é certo, mas mesmo assim não se torna ético na visão kantiana. Agora, quando você faz algo por dever, você não espera nada em troca. Não espera nada em troca. Às vezes pode ser até que aquilo traga algum benefício, algum malefício, mas você não o fez com essa intenção. A intenção foi não ter intenção nenhuma. Você fez porque tinha que fazer e tchau, certo? Essa é a visão do Kant. E aí, vamos passar aqui para as questões, certo? Porque nosso conteúdo a gente vai aprofundar um pouco mais mesmo na nossa próxima aula, ok? Então, a primeira questão faz o seguinte, diz o seguinte, é um trecho de um texto muito famoso do Kant chamado Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento? A questão fala o seguinte, leia a citação a seguir do filósofo Immanuel Kant e escolha a alternativa que mais se aproxima do sentido que ela exprime. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é o culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu próprio entendimento, sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude, ouse saber. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Então, pessoal, o que o Kant está dizendo aqui, na realidade, ele está apresentando alguns conceitos, né? Nessa questão, a gente observa que o Kant ele vai trabalhar com três conceitos. O primeiro conceito é o conceito de esclarecimento, que ele já define logo na primeira linha, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é o culpado. Então, o Kant ele já dá a entender que o esclarecimento ele não é uma coisa, mas o esclarecimento ele é um processo. É um processo pelo qual o homem sai do estágio de menoridade e vai para um estágio maior, né, obviamente, que é o estágio de maioridade. Então, o esclarecimento não é nem a menoridade nem a maioridade, é a saída da menoridade, certo? É um processo pelo qual o homem se desenvolve. E aí vem o segundo conceito, que é o conceito de menoridade, né? O que seria a menoridade, pessoal? A menoridade, que ele fala no segundo período, na segunda linha, a menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu próprio entendimento. Então, menoridade é estar na qualidade de só agir conforme a vontade dos outros, certo? Conforme a vontade dos outros. É o indivíduo não assumir para si a responsabilidade pelo seu pensar e pelo seu agir. Perceba que a menoridade
é um estágio que qualquer pessoa pode estar, seja velho ou novo, homem ou mulher, não importa. Qualquer pessoa. Então, a menoridade, no sentido kantiano, não quer dizer que o indivíduo seja menor de 18 anos, não tem nada a ver. O cara pode ter 50 anos e pode estar no estágio de menoridade. Já a maioridade, que ele não cita propriamente aqui, mas dá para a gente entender, a maioridade é o contrário, né? É a capacidade de praticar a autonomia, é a capacidade de agir e pensar por si próprio, sem a necessidade de uma pessoa que lhe guie, sem precisar de uma pessoa que lhe comande, certo? A maioridade é essa autonomia, essa emancipação que o Kant tanto busca, ok? Então vamos para as alternativas. Letra A. As pessoas ficam no estado de menoridade por uma questão de fatores sociais. Não, pelo contrário, o Kant ele não fala de nenhuma forma aqui de fatores sociais, né? Pelo contrário, ele diz que o próprio culpado é o indivíduo. O indivíduo é que é o culpado por não sair do seu estágio de menoridade. Letra B. Os seres humanos são os culpados por ficarem no estágio de menoridade. Vamos ver o que é que diz aqui. Pois muitos não possuem a coragem suficiente para sair dela. Essa questão aqui faz mais sentido, né? Os indivíduos, às vezes, têm a oportunidade de sair do estágio de menoridade, mas preferem ficar lá. Né? Seriam aqueles indivíduos, por exemplo, que nunca saem da casa dos pais, aqueles indivíduos que têm uma chance de fazer uma faculdade e não fazem, aqueles indivíduos que têm elementos de pensamento suficiente para viver sua vida, mas preferem ficar dependendo de um guru, de um padre, de um pastor, um coach, né, um youtuber, né, isso está muito comum ultimamente. Então, resposta correta aí, letra B. Os culpados pela menoridade, para o Kant, somos cada um de nós. Segunda questão. Leia o trecho a seguir e marque a alternativa que mais se aproxima do sentido que ela exprime. Olha só o que diz esse texto. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza a muito os libertou de uma direção estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Então é o seguinte, a natureza, a vida, Deus, o destino, chame lá como você quiser, te dará, te colocará oportunidades de sair do estágio de menoridade. Vai dizer assim, ó, tá aqui, ó. A partir dessa situação, você pode fazer uma escolha e essa escolha pode te fazer alguém autônomo, alguém emancipado, alguém mais desenvolvido, né? Só que tem dois fatores que impedem demais. Primeiro é a preguiça e o segundo é a covardia, a falta de coragem. Quantas pessoas, por exemplo, vocês conhecem, pessoas que são muito inteligentes, pessoas que sentaram nas mesmas cadeiras que vocês na escola? Quantas pessoas vocês conhecem que atualmente não estão fazendo nada? Um verdadeiro desperdício de inteligência. É porque não basta ser inteligente, não basta ter a capacidade de assimilar informações. É necessário não ter preguiça, ser disposto e ter coragem, não ser um covarde. A atitude é tão importante quanto a inteligência. Isso quem está dizendo é o Kant, né? Então vamos para as alternativas. Letra A. A preguiça e a covardia impedem as pessoas de desenvolverem a sua autonomia, correto? Fazendo com que fiquem parados no tempo, agindo de acordo com aquilo que os outros pensam e mandam,
como, por exemplo, a mídia. A letra A está corretíssima. Né? É exatamente isso. As pessoas, elas se deixam levar por qualquer coisa, por um programa de televisão, por uma música, por uma religião, por uma escolha política, ao invés de andar com as próprias pernas e pensar com a própria cabeça. É lamentável, né? Então, resposta correta, letra A. Na terceira questão, eu trouxe aqui, pessoal, uma das citações mais utilizadas na prova do Enem, na prova de redação. Por quê? Porque praticamente todos os problemas, praticamente todas as discussões trazidas na prova do Enem, a solução gira em torno da educação. A educação, ela é vista como uma solução para tudo, apesar de eu não concordar muito com isso, né? Porque a educação, ela não pode ser responsável sozinha pela mudança que a gente espera no mundo, mas tampouco sem ela alguma coisa pode mudar, né? Então essa citação, ela é muito utilizada. Eu sugiro que, na falta de outra mais específica do tema, você pode usar ela aplicando o contexto correto, né? O Kant fala o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, olhando aqui para as alternativas, vamos ver o que é que ele quis dizer com isso, né? A educação, letra A, não é capaz de mudar nada. Não se deveria gastar tanto nela. Nada a ver, né? Aliás, gasto, não existe gasto em educação. Todo gasto em educação é, na realidade, um investimento. Um investimento não só a nível local, mas um investimento cosmológico. Quando você melhora a educação de um lugar, você está melhorando a humanidade. Letra B. A educação é fundamental para a formação humana, sendo um dos poucos elementos que pode proporcionar uma real mudança no mundo. Aquilo que eu falei, né? Se a educação sozinha não pode mudar o mundo de uma vez só, tampouco sem ela a gente vai mudar alguma coisa. É fundamental para a gente ter esse tão sonhado mundo que a gente espera. Então, a resposta correta, letra B, de bola. Vamos para a quarta. Essa aqui é pesada, hein, gente? Olha só o que essa citação diz. Tudo o que não puder contar como fez, não faça. Tudo o que não puder contar como fez, não faça. Aí eu vou piorar um pouco mais a situação para vocês ficarem com peso na consciência. Tudo que você não puder contar como fez para sua mãe, não faça. Não faça. Esse é o conselho do Kant. Esse conselho quer dizer o seguinte: ó, quando você for tomar uma decisão, você tem que refletir muito. E à frente do seu desejo, você tem que colocar o dever. Entendeu? À frente do seu desejo, você tem que colocar o dever. Porque às vezes o corpo quer fazer uma coisa, mas a razão, ela te ordena, digamos assim, ela te move para outro lugar. Essa intervenção da razão, o Kant, ele vai chamar de imperativo categórico. Certo? Imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? É o teu pensamento utilizando critérios para fazer ou não uma coisa. E o critério principal é deixar de lado o desejo
e fazer aquilo que o pensamento te ordena. Por isso o nome imperativo, uma ordem. Porque pensa bem, se todo mundo, no nosso país, pegar só o Brasil, se todo mundo no Brasil fizesse aquilo que tem vontade, fizesse aquilo que deseja fazer, será que a gente se encaminharia para algo bom? Se todo mundo, a partir de agora, fizesse só o que deseja, será que a gente se encaminharia para algo bom? É exatamente por isso, que a gente tem que aprender a se controlar, que a gente tem que aprender a colocar, muitas vezes, o dever à frente das nossas vontades. Agora, não devemos confundir dever com obrigação. Repito, obrigação é fazer as coisas por medo ou por recompensa. E dever é o fazer por fazer, é o agir desinteressado. Quando eu, por exemplo, dou uma esmola para um mendigo, para uma pessoa que precisa, e posto na rede social, eu não estou agindo de maneira ética, mas eu estou agindo por obrigação, porque eu espero uma recompensa. Agora, se eu vejo uma pessoa precisando, eu ajudo e vou embora, sem falar para ninguém, então isso foi por dever, certo? Então, tudo que não puder contar como fez, com riqueza de detalhes, não faça. Então, essa frase do Kant, ela faz referência a qual área da filosofia? Política, já que reflete sobre a coletividade? Poderia até ser, mas não, né? Porque aqui o Kant ele está sugerindo uma reflexão individual. Cada pessoa é que possui a balança do que deve ou não fazer. B, economia? Claro que não, né? C, epistemologia. O que é epistemologia, pessoal? É a teoria do conhecimento. É a área da filosofia que estuda de onde o conhecimento vem, como ele surge. Não é o caso dessa questão, né? A letra D, ética, pois diz respeito à reflexão do agir humano. Correto, né? Afinal de contas, a palavra ethos, ela vem do grego, que significa modo de ser, modo de agir. Então, a ética, ela é toda e qualquer reflexão a respeito do agir humano, dos limites desse agir humano, da própria moral, né? Moral e ética muitas vezes são utilizadas como sinônimos, mas a moral são os nossos costumes, as nossas leis, e a ética é a reflexão sobre isso, né? O que é certo, o que não é, nem tudo que é moral é ético, entende? Então, é justamente essa reflexão. Então, essa frase do Kant, ela gera em nós esse sentimento de dúvida, esse sentimento de me perguntar até que ponto eu posso fazer escolhas, entende? Então, nesse sentido, a ética é a resposta correta, letra D, de dado. Por último, vejam como o Kant, falei no início, né, que o Kant era um filósofo de textos muito interessantes. Mais um texto aqui na quinta questão que fala o seguinte, presta atenção. Tudo tem um ou um preço, sim, tudo tem um, ou um preço ou uma dignidade. Pode-se substituir o que tem um preço por seu equivalente. Em contrapartida, o que não tem preço, portanto, o que não tem equivalente, é o que possui uma dignidade. Vou ler de novo, que nem eu entendi. Me perdi aqui na pontuação. Tudo tem um preço ou uma dignidade. É porque está escrito errado aqui no início, né? Tudo tem um preço ou uma dignidade. Pode-se substituir o que tem um preço por seu equivalente, né? O que tem um preço pode ser substituído por aquilo que possui o mesmo preço. Em contrapartida, o que não tem preço, portanto, o que não tem equivalente,
é o que possui uma verdadeira dignidade. Então aqui o Kant ele faz uma crítica a, a, a essa decadência de valores que as pessoas têm. É como se o dinheiro ele comandasse a dignidade das pessoas. E ele está dizendo, somente aquele que não tem preço é que tem dignidade. Por quê? Porque o que tem preço pode ser substituído por outro de preço semelhante. Eu lembro bem de uma palestra de um filósofo brasileiro, que eu queria que vocês pesquisassem, chamado Mário Sérgio Cortella. É um gordinho que fala meio engraçado. O professor Cortella, como eu gosto de chamar, em uma das palestras que ele dá, ele conta a experiência de quando ele foi secretário de Educação de São Paulo. Que ele disse que desistiu, né, no meio do mandato dele, porque todo homem tem seu preço. E já estavam quase chegando no dele. Né, já estavam quase chegando no dele. Claramente, essa foi uma crítica à corrupção, né, que existe na política brasileira. Mas o Kant ele vai reforçar. O verdadeiro homem, o homem que tem dignidade, que tem virtude, ele não se vende por dinheiro algum. Então vamos lá. Letra A. No mundo capitalista em que vivemos, por melhor que seja o indivíduo, sempre haverá uma maneira de o corromper. É isso que o Kant diz? Não. Ele vai dizer que existem dois tipos de homem, e que no primeiro tipo é fácil sim de corromper. Letra B. Aqueles que buscam agir pelo dever, fazendo o que é correto, sem esperar nada em troca, vivem com dignidade, o que não tem preço. Corretíssimo. Resposta correta, letra B, de bola. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa avaliação diagnóstica. Espero que vocês tenham entendido e peço que estudem mais um pouquinho aí o material do slide que eu enviei para vocês a respeito do Kant. E na próxima aula a gente vai encerrar o nosso conteúdo. Um beijo, um abraço e até mais.